Então, voltando aqui, né? Todo mundo participou bem, professora? Muito bem, a turma está de parabéns, a participação aqui está maravilhosa, os polos participando aqui no nosso primeiro dia e eu terei o maior prazer, juntamente aqui com a minha colega, em apresentar as respostas. Então, para a gente não demorar muito, né, nessa questão, vamos logo à nossa primeira questão, né? Há uma diversidade de recursos audiovisuais que possuem características e objetivos peculiares em relação a esta temática. Relacione as colunas de acordo com os tipos de audiovisuais que podem existir. Então, aqui, o primeiro é o A, documentário. O que é um documentário? Como é que a gente vai analisar? Um documentário, a gente vai verificando aqui e vamos marcando a resposta certa para a gente chegar a uma conclusão, ok? Documentário. Documentário são divulgações de informações por meio de veículos de comunicação, como jornais, revistas, rádio e TV, internet? Não, né? Acredito que divulgações de informações por meio de veículos de comunicação como jornais, revistas, rádios, TV, internet, acho que isso não faz questão não é parte do documentário. É a manifestação de humor em qualquer esfera política, social e econômica? Também não, né? Por quê? Porque um documentário pode até ser um documentário humorístico, mas não é esse caso. Gênero cinematográfico que se caracteriza pelo compromisso da exploração da realidade. Então, isso daqui ficou, né? Gênero cinematográfico. Olha a outra. Termo utilizado para designar uma narrativa imaginária e real ou para redefinir obras de arte criadas a partir da imaginação. Próxima. Métodos de ensino, o sistema de avaliação de aprendizagem e o sistema educacional como um todo. Podemos ver que a questão de documentário é mais um gênero mesmo cinematográfico. Por quê? Porque você vai fazer toda uma situação, né? Você pode entender que documentário é geralmente cinematográfico, que você vai analisar, que nem a gente está falando aqui, ó, que caracteriza pelo compromisso da exploração da realidade. Então, quando a gente pensa em documentário, a gente pensa em exploração. Por quê? A gente está explorando alguma coisa. Então, a A é essa daqui. Professor, alguém conseguiu marcar A nessa daí? Não. A questão A não. Foi dada uma outra sequência aqui. Uma outra sequência? Isso. Então, vamos analisar agora a B, educativo. Educativo, entende-se o que é o quê? Algo voltado ao ensino, né? Métodos de ensino. Então, já matamos aqui, que é o sistema de avaliação e aprendizagem, que é o sistema educacional como um todo. Será que é essa? E aí, professora, você está achando que é essa ou tem alguma outra opinião aqui sobre o nosso educativo? Vamos ver aí o que vai dar. Então, a B, como é educativo, não vão ser divulgações de informações como jornais, revista, rádio, TV e internet. E educativo não é manifestação de humor, né, na esfera política, social e econômica. Então, também não é o termo utilizado para designar uma narrativa imaginária ou irreal. Então, o que sobra pra gente é a última, que é o B, né? Educativo. Concorda comigo, professora? Então, sendo a opção letra B a última, o pessoal lá de Cujubim acertou aqui conforme a resposta enviada. Olha aí, muito obrigada ao pessoal de Cujubim por estar participando. Estamos muito felizes com a participação de vocês, pelo menos que vocês estão bem, interagindo bastante com a gente. Vamos para a próxima. Ficção. O que a gente entende como ficção, professora? Entendemos que ficção é a manifestação de humor em qualquer esfera, na política, social e econômica? Acredito que não, né? Ficção é algo que pode designar uma narrativa imaginária e real
redefinir obras de arte criadas a partir da imaginação? Ou são divulgações de informações por meio de veículos, jornais, revista, rádio, TV, internet? Eu tenho para mim que ficção é o termo utilizado para designar uma narrativa imaginária, porque quando a gente pensa em imaginário é algo criado, né? É algo fictício. Então, tenho que ficção é esse aqui, termo utilizado para designar uma narrativa imaginária e real, ok? Professora, alguém acertou essa? Não, até agora não. Não, professora? Vamos para a próxima, D, né? Jornalismo. Essa tá fácil, né? Como podemos ver aqui, ó, jornalismo nada mais é que divulgações de informação por meio de veículos, jornais, revista, rádio, TV e internet. Porque tudo que é divulgado em rádio, TV, até o carro de som que passa em frente à sua casa, aquilo dali é um tipo de jornal, é um tipo de comunicação jornalística, entendeu? Então, a nossa letra D é a primeira. E só sobra a nossa comédia, que é a comédia, que é a E, é a segunda, que é a manifestação de humor, que estava bem claro, né? Na esfera política, social e econômica, como as nossas charges. As nossas charges, elas funcionam, né? Muito quando eles vão falar de política, eles usam a comédia para isso. E é uma maneira audiovisual de interagir, né? E aí, professora, alguém acertou todas as questões? Costa Marques acertou todas as questões aqui, conforme a correção. Costa Marques. Espigão do Oeste também acertou, né, algumas letrinhas, a maioria delas, somente uma que foi substituída, no caso a última, mas valeu pela participação, né? Isso, muito obrigada. Então, vocês viram que não é tão difícil entender audiovisual e aqui vocês conseguiram entender melhor ainda, né? Lembra que no início eu cheguei a comentar sobre documentário, sobre audiovisual, na parte educativa. Então, o interessante é que vocês conseguiram pegar bem na nossa explicação esses momentos, né? Vamos para a próxima. Cujubi também, viu? A nossa colega também mandou aqui a correção das atividades, certinha, a combinação, a sequência. Okay. Parabéns aí aos alunos de Cujubi. Parabéns a todos os alunos de Cujubi. No nossa questão 2, aqui pergunta, recurso visual que consiste na representação, reprodução e imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. Bom, eu cheguei a falar para vocês, né, que uma imagem, ela é a forma de representação de um objeto. Eu falei assim, até uma imagem fotográfica pode ser também. Só que no nosso caso, a gente está falando de imagem. Então, entende-se que gravura não é, né? Tá errado. Fotografia, por mais que seja uma imagem, não é o nosso caso. Aqui a resposta certa é a C. Então, C de imagem. Por quê? Porque ela é uma representação da forma de um objeto ou de uma pessoa, porque ficou bem entendido que a imagem é essa representação, ok? Professora, alguém acertou? Olha, eu quero aqui registrar somente a participação dos alunos de Guajará-Mirim. Um grande abraço a vocês, obrigada aí pela participação. A Nielve está me pedindo aqui para serem lembrados os alunos, estão sendo bem lembrados, viu? Obrigada pela participação de todos. Algumas respostas nos foram encaminhadas referente à fotografia, mas agora conforme a correção, vocês observam que a imagem correta é a letra C, né? No caso, a resposta Isso, correta. Porque vocês devem ter confundido na hora que... Foi meio proposital. Na hora que eu falei bem assim, não, quando a gente tira uma fotografia de um objeto ou de uma pessoa, aquilo dali se transforma numa imagem que podemos guardar. Aí vocês devem ter feito análise em que essa representação é fotografia, mas não, no nosso caso, em audiovisual, é a imagem que foi guardada. A imagem daquele objeto, daquela pessoa ou daquele momento, ok? Vamos para 3. Podemos afirmar que as palavras utilizadas nas imagens, então vamos aqui, A, são insignificantes se comparadas às imagens que ilustram chamam a atenção. Podemos afirmar que as palavras utilizadas nas imagens, B, são mais importantes que as imagens. Podemos afirmar que as palavras utilizadas nas imagens adquirem a mesma função de uma imagem em um texto. Dão glória, esclarece, elucidam. Ou D,
nenhuma das alternativas acima. Podemos afirmar sim que na imagem, um texto na imagem, ela é aquela situação, elas dão glória, esclarecem melhor. Lembra lá do nosso hambúrguer, que estava todo bem gostoso a imagem, só que daí tinha um texto ao lado que a gente falou, que ali já dava a visão de onde vendia aquele hambúrguer. Então a gente sempre tem que fazer essa referência, que um texto na imagem, eles elucidam, eles melhoram, eles, né, dão glória à imagem, ok? Então a nossa resposta certa aqui é C também. Adquirem a mesma função de uma imagem em um texto. Dão glória, esclarece e elucidam. Alguém acertou, professora? Sim, a turma lá de Cujubim acertou a questão 3, a letra C, marcaram corretamente. Parabéns a todos. Estamos muito animadas, que assim, visto que vocês entenderam bem a questão do audiovisual, né? A questão das imagens, a imagem, som, a separação deles. Parabéns a todos de Cujubim, tá? E também Guajará-Mirim também acertou a questão, viu? Parabéns a todos de Guajará-Mirim. Aqui Guajará-Mirim também. Parabéns a todos aí de Guajará-Mirim. Ok. A quarta questão são exemplos de imagem em movimento. O que é exemplo de imagem em movimento? A. Fotografia. B. Escultura. C. Quadradinhos. Ou D. Cinema e televisão. Estudamos isso, né? A gente comentou aqui do cinema, da televisão, que são imagens em movimento. Por quê? Porque antigamente, lembra que eu cheguei a comentar que antigamente as imagens eram feitas assim, elas eram paradas e iam se movimentando imagem por imagem, era um grupo de imagens que fazia esse movimento na tela branca. Hoje nós temos a tecnologia que fazem todo esse movimento para nós. Então, entende-se que quando é a imagem em movimento, é cinema e televisão. Vocês tiveram um exemplo no vídeo, que ali mostrava o áudio, né, apenas, e o áudio, ó, a imagem e a imagem com o áudio, que ali tinha um movimento e vocês entendiam melhor, ok? Então a resposta certa aqui é D, cinema e televisão. Alguém acertou, professora? Os polos de Cujubim e Guajará-Mirim enviaram a questão correta, né? A resposta correta é a letra D. Então, parabéns a todos. E lá Guajará-Mirim está com um probleminha no sinal, não se preocupem aí. O importante é que nós sabemos, né, que vocês estão aí todos animados. Dentro das possibilidades, vocês encaminham a resposta. E eu sei que a turma está bem animada. Inclusive, agora nessa questão aqui que você acabou de apresentar, eles enviaram a resposta corretinha. Ok, não tem problema, como a gente verificou, vocês estão bem ativos, essa participação de vocês são muito boas. Por quê? Porque isso daí mostra pra gente, dá um retorno de como estamos explicando, como estamos interagindo, se estamos falando a mesma linguagem, né? Porque não adianta chegar aqui cheio de conteúdo e não falar a mesma linguagem, a gente tem que ter essa comunicação, né, audiovisual, né, professora? E a nossa última questão, ela é dissertativa. Então, assim, é possível ler uma imagem? Justifique. Bom, na minha opinião, né, sincera opinião, é sim possível, né? A gente verificou que é possível ler uma imagem, como a questão do hambúrguer, que a gente conseguiu entender que dali era algo de comer, como o semáforo, que quando aparece o homenzinho andando, né, no verdinho, isso significa que você pode seguir. Então, a imagem, ela é possível sim de ser feita a leitura. Não precisa ter legenda, não precisa ter texto, mas os textos melhoram, né, a imagem, dão glória, como a gente comentou aqui na questão anterior. Então, vocês sempre têm que pensar, a imagem, ela é algo que vocês têm que carregar como um texto. Você vê uma imagem, um outdoor, você está vendo um texto, ok? E isso daí é o que faz o nosso mundo hoje em dia. Estamos nos comunicando por imagens. Entendeu? Professora, alguém conseguiu responder essa questão? Sim, nós temos uma participação de Espigão do Oeste, onde diz o seguinte: é possível sim ler uma imagem, tudo que vimos, representações, placas, no que diz respeito a um texto. Nossos agradecimentos a Espigão do Oeste, que participou
do nosso chat aqui. Alguma mais, professora? Deixa eu só verificar aqui. Estamos tendo um probleminha de sinal, acredito que seja a interferência solar, que ocorre geralmente nesse horário, mas não se preocupe, o importante é que vocês estão todos aí participando bem animados. A questão do pessoal de Espigão, realmente foi muito boa a resposta, assim, placas que a gente vê, até na BR mesmo, quando estamos andando com o nosso carro ou em uma viagem, verificamos placas. Quem nunca viu uma imagem com neve e não sentiu vontade de conhecer um lugar que tenha neve, né? Porque isso daí traz vontade, traz o desejo de fazer parte daquele mundo, daquele lugar, daquele local. Algum comentário, professora, sobre a nossa... É possível ler uma imagem? Sim, deixa eu só verificar aqui só um minutinho. De Extrema. Extrema, olha. Participação aqui de Extrema, através da leitura visual, é importante... É difícil muitas vezes definirmos a imagem, pois as imagens, elas sugerem, de certa forma, uma limitação. Uma outra resposta é um recurso visual que consiste na representação, uma visão ampla e que nos ajuda a entender aquilo que está, muitas vezes, oculto. E dão, de certa forma, um entendimento através da leitura. São aqui algumas respostas. Muito boa. Então é isso mesmo. Elas dão a sensação de estar vendo algo a mais, né? Você tem uma informação a mais. Quando você está com uma imagem, quando você vê uma imagem, é uma informação a acrescentar. Claro que não podemos fazer informações só de imagem, né? Imagina vocês, se eu passasse aqui slides apenas com imagens, o que ia acontecer? Vocês iam ficar assim, sem ter uma base, né? Porque nós, seres humanos, precisamos de ler alguma coisa escrito também. Então não é só a imagem, mas a imagem hoje ela está fazendo um papel muito importante na nossa vida, que não é só a questão da gente vê-la, mas a questão de pegar e entender o que ela está tentando representar. Entenderam? Professora, a senhora quer fazer algum comentário sobre a nossa questão, além dos polos? Eu só quero registrar aqui, né, a participação dos alunos, estão gostando muito da aula. Alguns estão com problema de sinal, não estão conseguindo enviar as respostas, mas o importante é a participação. Aqui sem sinal, sumiu tudo, mas isso acontece, não se preocupem. O importante é que depois no ambiente vocês terão a oportunidade de verificar de novo a aula, o vídeo, tudo certinho, não haverá prejuízo a ninguém. Isso, então vocês não podem desanimar. Afinal, essa questão de sinal, isso ocorre normalmente, então não tem problema algum. Vocês podem ver o vídeo novamente, né, professora? E vocês podem verificar as suas respostas, que se estão corretas ou não, e corrigi-las, ok? Vamos refrisando aqui a questão da nossa imagem. O que entendemos de audiovisual hoje? Audiovisual é o som e imagem juntos, né? No mundo tecnológico. Então temos isso. A partir de hoje, toda vez que a gente vê um som, uma imagem, a gente vai ter a noção de audiovisual. E espero que vocês comecem a ver isso na rua da sua casa, quando você estiver indo para o trabalho. O que você vê de diferente? As imagens são as mesmas todos os dias? Não, as imagens modificam. Cada dia você vê um clima diferente. Tem dia que está mais friozinho, tem dia que está mais quente, o sol está batendo de uma maneira diferente. Então, assim, o audiovisual é essa imagem, é o registro dessa imagem, é o registro desse momento. Vocês já fizeram algum registro de algum momento? Já, né? Lembra que eu falei do selfie, que a gente está em um lugar e aí a gente acaba tirando alguma foto só para registrar aquele local, postamos nas nossas redes sociais. Então, o audiovisual engloba tudo isso. Espero que vocês tenham entendido bem essa questão. Professora, algum comentário? Então, a turma aqui lamentando, né, por não poder participar do encerramento aqui da nossa atividade, mas não se preocupem, depois vocês terão a oportunidade de rever tudo que foi trabalhado e o importante é que vocês aprendam com alegria, com motivação. Isso. E fiquem tranquilos. Ok. Terça-feira nos encontramos novamente. Eu espero que vocês participem, peguem as questões do fórum, releiam o nosso conteúdo.
verifiquem o próximo conteúdo para a gente poder interagir melhor. Não que vocês não interagiram bem, que vocês foram ótimos, mas assim, para a gente ter um melhor debate, poder discutir melhor, né? E agradeço a presença de todos os polos, mesmo com dificuldades, estão interagindo, isso é muito bom, é gratificante. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje e espero que daqui para frente conseguimos aumentar, né, esse interesse entre os polos, entre o polo e a gente aqui, né, professora? Exatamente, e saibam também a todos vocês que é um momento muito importante para nós de estarmos aqui interagindo, participando, estudando e aprendendo também com vocês. Quando vocês enviam as respostas, podem ter certeza que também estamos aprendendo. Claro. O aprendizado aqui é coletivo. Coletivo. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Tenham um ótimo dia. E nos encontramos na próxima aula. Então, até o nosso próximo encontro. Ok?